Finanças e comportamento de consumo têm que tipo de relação com livros e literatura? Você vai conhecer hoje uma jornalista que é especialista em finanças e uma bióloga que virou educadora financeira. Vai conhecer também como o consumismo é abordado num conto. O Iluminuras de hoje recebe Carolina Ligotti, Ana Luísa Marinho Carneiro e André Juste. Tudo bem, André? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui no Iluminuras. Você já participou, né? Já participei, tem uns 6 anos mais ou menos. Bem-vindo de volta, então. Obrigado. Bom, você tem 8 livros aí publicados, Sim. Tem conto, tem crônica, tem poema, vem um romance aí daqui a pouco, mas nosso tema aqui hoje é o consumismo. E um conto aqui da Maturidade Angustiada toca no consumismo. É até um conto bem irônico ali em algumas partes. Como é que você decidiu abordar esse tema, André? Olha, na época eu estava trabalhando demais. No jornalismo, né? A vida de uma redação é realmente bem extenuante. Eu estava trabalhando demais e eu comecei a me ver sem tempo para as coisas que eu gostava, para a vida e tal. E aí eu comecei a ver as pessoas em volta de mim, como que elas estavam trabalhando para ter, para conquistar, para conseguir. Só que elas trabalhavam tanto que elas não tinham tempo de usufruir o que elas queriam conquistar, entendeu? Por exemplo, o cara se esfalfava no trabalho para pagar um automóvel, um belo automóvel. Aí não tinha tempo de passear com a família, ou de viajar de carro, curtir a estrada. E aí começou a... Foi meio que uma cusparada mesmo, entendeu? Uma coisa que estava assim... Eu falei, gente, a gente está se matando para ter. A gente não vive para ser. A gente está vivendo para ter. E aí, a partir daí, principalmente de uns anos para cá, eu comecei a repensar muito a forma como a gente estava vivendo, como eu queria educar minhas filhas, por exemplo. E aí, vale muito mais a pena você não ter tanto, mas fazer as coisas com prazer. Se eu estou trabalhando, eu acho que a finalidade é o trabalho. Digamos assim, uma finalidade metafísica, uma finalidade material. Tem a finalidade real, que é pagar suas contas, aquela coisa toda. Mas você tem que sentir prazer no que você está fazendo e não trabalhar apenas porque você tem que ter um carrão, porque você tem que ter uma casa de 4 andares, essa coisa toda. E eu acho que isso aí foi o que norteou esse conto, que inclusive já tem aí uns 20 anos, quase 20 anos que eu escrevi. Eu falaria justamente isso, né? A Maturidade Angustiada reúne seus contos aqui que você escreveu lá pelos anos 2000. Esse conto especificamente é da década de 90. Ele é de 1999, final de 98, início de 99. E é atualíssimo. É atualíssimo, porque as pessoas, eu acho que até mais do que na época, porque hoje em dia é mais fácil ainda você ter as coisas, você conquistar as coisas. É difícil você quitar, é difícil você pagar e se livrar daquilo ali, mas hoje em dia, você quer ter um carro zero, você faz assim, o carro zero está ali na tua porta. Agora, se você vai conseguir pagar ele em 96 meses, né, aí é uma outra coisa. Aqui você já traz, você fala em 72 prestações. 72 prestações, imagina você pagar um carro em 72 prestações, nada contra, gente, sabe, cada um vive do jeito que quer. Mas quando você terminar de pagar, primeiro que você já vai pagar 2 carros. Você vai pagar 2 carros. Quando você terminar de pagar, ele, com essas estradas maravilhosas que a gente tem aí, né? Que eu não sei onde é que colocam o dinheiro do IPVA da gente, o carro já está todo balhado, já está todo ruim, né? Vou pedir para você ler um trechinho aqui pra gente, hein? Tá, deixa eu para que as pegar pessoas aqui. entrem um pouquinho também na história. Tem até uma... Deixa eu achar ele aqui. Tem até uma parte aqui que fala justamente sobre a história do automóvel. Olha lá. A tudo ele observa do carro, impaciente ao mesmo tempo, sem ímpeto, aguarda a vez de também escapar. Acondiciona o corpo moído no banco do modelo 0, estalando do cheiro da fábrica. 72 prestações. Agora olha em volta. Na verdade, qual a necessidade? E se arrepende. Viu o comercial na TV, achou bonito e para completar, o vizinho comprou um. Se ele está pagando, dá para eu pagar. Prontinho, fechada a cadeia devoradora que abocanha suas mosquinhas, classe média endividada, cartão vencendo, limite do cheque estourado. Conforto de otário, pensou, se acomodou de novo no banco. Era por dentro que ele estava mal acomodado, como se dormisse em colchonete fino, posto em chão duro e gelado. Em seu íntimo não repousa direito há anos,
e ninguém sabe. Mas não interessa, é por dentro. Ninguém quer parar para saber. Por fora que é o seguinte, é o que vale, é o que paga. Uma sociedade, eu procuro criticar aí uma sociedade que vive da imagem, né? Vive para a imagem. As pessoas não querem saber se você está bem ou não. Querem saber o que você pode dar para elas. A gente falou aqui no comecinho do programa que você está escrevendo em romance, o seu primeiro, mais fôlego aí dessa vez. Esse tema continua, você até falou isso, né? Hoje a gente vive mais isso do que nessa época, do que há 20 anos, ainda mais. Vai fazer parte também? Vai, e é um personagem que, em determinado ponto do livro, ele para pensar que ele está fazendo as coisas para garantir o futuro, porque a aposentadoria dele, porque ele não sabe como vai ser daqui a pouco, como vai ser daqui a 10 anos, então ele está trabalhando para garantir o futuro dele. Cara, a gente não sabe se vai ter futuro daqui a 15 minutos, a gente não sabe se vai ter futuro amanhã, entendeu? Então o cara se toca de repente que ele tem que viver o presente. É claro que não é viver o presente de uma forma inconsequente, sabe? Tô nem aí pra nada. Claro, você tem que ter lá o teu pecúlio, você tem que pensar na tua aposentadoria, mas sem viver o futuro, porque o futuro não existe ainda. O que existe é o presente. Sem estar preso ao passado, que o passado foi melhor, e sem, o futuro, não, o que está aqui agora tem que ser vivido. Outra coisa, André, era a hora de um romance? Era, eu estava me cobrando isso. Tem um escritor aqui, colega meu, o Lourenço Casarré, que ele uma vez lendo meus livros de contos, falou, pô, bacana, elogiou, mas e aí, quando é que vai ter um tiro maior? Quando é que vai ter um tiro mais, né, uma corrida uma maratona, né? Porque correr 100 metros você está correndo bem. E aí eu me vi, de repente, no ponto de pegar experiências vividas por mim e por outras pessoas, pegar a minha visão do mundo contemporâneo e aplicar no que eu sei fazer, mal ou bem, que é a literatura. E isso não dava mais num conto, entendeu? Tinha que ser um romance. Agora, a ideia do romance você já tinha? Partiu de um conto, de um poema? Ou é aí inédito? Não, uns 7 anos atrás, eu parei para pensar no que as minhas experiências corriqueiras, morte de pais, nascimento de filhas, sendo um desses nascimentos bem problemáticos, bem complicados, divórcio, demissões, no que isso estava me melhorando, no que isso estava me fazendo um ser humano melhor, despertando para a vida. E aí eu peguei essas experiências que todo mundo, basicamente, não tem nada demais, entendeu? Eu não fui sequestrado pelo marciano e levado para Marte. Eu vivi o que todo mundo viu e vivi o que todo mundo vive. Mas eu parei para refletir no que aquelas experiências estavam me fazendo melhor. E eu achei interessante contar isso através de um romance. Tá aí. Tem data? Cara, eu tô terminando a primeira versão dele, ele está centopeico, né? Quilométrico. Eu tenho que voltar, né? Sem dó nem piedade e sair passando a faca. Eu queria terminar ainda esse ano, tudo, entregar assim na mão de alguém que porventura queira publicar. Para terminar, André, a gente falou aqui dos seus contos, né? De crônicas, a gente não falou, mas você tem suas crônicas, tem um romance daqui a pouco. Você começou com os poemas. Sim. Para terminar, a gente tem mais um minutinho. Poema é o seu ponto de partida, mas você continua firme com os seus poemas? Eu nunca abandonei a poesia. Eu fiquei 10 anos sem escrever poesia, mas nunca abandonei a poesia, porque poesia, ela não é apenas um gênero literário. Poesia é uma forma de você ver o mundo. Você pode nunca ter escrito nada, mas você ser um poeta. É só você ver a forma dependendo da forma como você enxerga a vida, enxerga as coisas. Quer que eu leia um? Claro, por favor. Deixa eu pegar aqui. Um que você goste. Poema das Esperanças. O bom sono ressuscita esperanças. Enquanto dormias, estrelas tramavam a teu favor. Agora levanta, refaz na torneira o teu melhor rosto, aquele de olhar a vida de frente, sem a ilusão de que ela é passeio. Depois que passar café, vai pra rua, enfrenta o mundo e aguarda boas novas. Do meu livro Os Filmes em que Morremos de Amor. Legal, André. Obrigado. A gente passou um pouquinho aí pela sua produção, sendo que o tema central aqui nosso hoje é o consumismo. Foi um prazer falar com você. Prazer estar aqui. Grande abraço. Bom, no segundo bloco a gente segue falando sobre consumismo, dessa vez com as escritoras Ana Luísa Marinho e Carolina Ligoc. Intervalo é curto, hein? Até já.
O Iluminuras está de volta para continuar essa nossa conversa aqui sobre consumismo e literatura. Estamos com duas convidadas aqui, a Carol e a Ana. Oi, Ana, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo. Obrigada pela oportunidade, Paulo. Eu queria começar perguntando o seguinte, como é que uma jornalista, uma bióloga, viraram educadora financeira e especialista em finanças? Que virada foi essa, Carol? Pois é, eu estava estudando biologia e já empreendia, comecei a fazer empreendimentos e aí comecei a ter os altos e baixos do negócio. E eu tinha uma série de projetos de vida que eu queria tocar, que eu ia precisar de ter dinheiro e precisava ter tempo. E eu comecei a perceber que não era uma questão de quanto dinheiro eu ganhava. Que iam ter momentos da minha vida que eu ia ter dinheiro, que eu ia estar ganhando, mas iam ter outros que eu não ia estar ganhando tanto. E eu tinha que aprender alguma coisa entre ganhar e gastar. Aí fui começando a estudar e buscar o que as pessoas que tinham dinheiro e sabiam ter uma sustentabilidade na vida, o que elas sabiam que eu precisava saber, e a gente acabei descobrindo, na verdade, essa jornada. Eu tinha um namorado, que era o Léo, e o Léo é também muito sonhador, e nós queríamos casar, aquelas coisas todas, aqueles planos todos, e nós dois juntos acabamos desenvolvendo uma metodologia para a nossa vida. Aí acaba a conversa com um amigo, com um parente, começa a contar para os outros e começa a dar sugestões para os outros, aí começam a surgir convites para fazer palestra em curso de noivos, começam a acontecer amigos que querem que a gente ajude, e aí isso fez com que a gente se apaixonasse e com que a gente percebesse que não era um problema só nosso, né? Que outras pessoas também precisavam disso, e aí a gente resolveu profissionalmente fundar uma empresa, começar isso em 2008, a Oficina das Finanças, e fazer disso uma jornada, né, de vida. E você, Ana, conta um pouquinho da sua história também. Bom, eu sempre quis ter uma independência financeira em relação aos meus pais, e quando eu entrei na faculdade foi a época que eu passei também num concurso de banco. Então eu comecei atendendo ao público e comecei a observar alguns perfis, né, psicológicos assim, de investidor, de uma pessoa que estava sempre pegando empréstimo. Quando eu concluí a faculdade, eu já atuava como gerente de negócios, né, numa agência bancária, e passei 7 anos da minha trajetória profissional observando esses comportamentos. E isso me instigava. Eu também comecei a buscar a literatura de educação financeira, né, o Pai Rico, Pai Pobre, alguns livros assim que são clássicos nesse tema. E me apaixonando por esse tema, eu fiz o meu mestrado, né, na psicologia social, mas focando justamente o consumismo, comportamento de consumo de empréstimo, endividamento, né? Esse tema até hoje é um tema que eu estudo, que eu gosto. E o que é fundamental contar para as pessoas, Ana? A parte psicológica é chave, é o que define nesse processo? É o que define. Justamente no mestrado eu observei que não era a renda que definia se a pessoa ia ter dívidas ou não. Não tem também relação se era homem ou mulher, idade. A gente não consegue, em aspectos socioeconômicos, definir o perfil do endividado. Mas quando você vai traçando perfil psicológico, você vai vendo que uma pessoa que, em geral, se organiza bem financeiramente, ela pensa no longo prazo. Uma pessoa que é impulsiva, ela tem mais tendência a contratar dívidas. Então você vai começando a identificar na literatura acadêmica que existe sim alguns levantamentos que já dão pistas, né, do que realmente faz diferença quando a pessoa quer ter uma vida financeira assim sustentável, né, uma vida financeira mais que equilibrada, mas que permita que ela tenha dinheiro hoje e no futuro. Você falava aqui da sua história, Carol, e essa história já está repleta de livros aqui sobre educação financeira. Já são 9, não é isso? Isso. Para criança, adolescente e adulto? Na verdade a gente tem uns 12 livros hoje, uma coleção completa para o ensino fundamental, e aí são 9 anos, e aí alguns livros de histórias para começar um pouco antes na educação infantil, e livros que a gente consegue também trabalhar com adultos. Na verdade, quando um professor entra em sala de aula e trabalha com os alunos, a nossa intenção é que ele também já seja impactado, ele também já possa perceber e mudar alguns comportamentos, e a família também desse aluno. Quando você fala em mudar comportamento, o que é mais difícil? Bom, na verdade, mudar comportamentos não é fácil, né? E é o que a gente vê, que a questão financeira, sua relação com o consumo, não só com o dinheiro, mas com todos os seus recursos, as suas decisões, elas estão muito ligadas
a hábitos e coisas que você aprendeu. Então, a ideia, eu acho que o mais importante dentro desse processo é o autoconhecimento, você se perceber como indivíduo, perceber a sua família, o meio onde você vive, a sociedade e a questão ambiental também. Então, quando você consegue ter uma visão ampla de quem você é como indivíduo e começa a perceber que recursos você tem, você começa a poder tomar decisões que sejam mais conscientes e mais linkadas com o que você realmente valoriza. Bom, eu estou aqui com um desses livros, Carol, Achado Não É Roubado, uma pergunta, né? Achado Não É Roubado, que é da Natália Imisch, é assim que fala? Isso. O que tem aqui? Pois é, esse é um livro interativo, a ideia é que o leitor possa participar dessa história, então ele vai tomando, vão ter momentos decisivos onde esse casal de irmãos tomam decisões e essas decisões vão tomar rumos diferentes. A ideia é fazer com que os alunos já comecem a pensar e já comecem a perceber que cada decisão tem uma consequência, que a gente precisa assumir as responsabilidades sobre essas consequências, colocar a questão ética em jogo, né? O dinheiro, ele é um meio muito fácil das pessoas não saberem os limites desse uso, né? Até que ponto uma coisa é minha, até que ponto eu posso fazer isso para gerar dinheiro ou não. E a gente tem muito a coisa da ética como limite de ganho, né? Então eu acho que isso é um conceito importante que as crianças comecem a pensar e trabalhar para que elas entendam quais são os potenciais, quais são os caminhos, as consequências que cada decisão toma e já poder trabalhar e discutir essa questão ética. Aqui no livro tem 3 páginas em branco, que é a hora das crianças participarem, é isso? Exatamente. Além de decidir durante a história poder ir para diferentes finais, a gente também resolveu abrir a oportunidade dessa criança se posicionar, inventar, criar também, porque isso é uma parte muito importante, a criatividade para o empreendedorismo, né? Você pensar sobre o mundo, pensar aqui, o que eu posso criar a partir daqui, que ideia eu também tenho e contribuir, colocar, registrar isso. Quando a gente fala de comportamento, né, de psicologia social, Ana, a gente associa muito adulto. Criança também faz parte disso? Totalmente, né? A criança está inserida no mesmo ambiente que o adulto, né? E está convivendo com estímulos o tempo todo, né? Interessante que quando a gente fala de consumismo, é importante observar o cenário que é construído para incentivar esse consumo, né? Você chega num shopping, a escada rolante está num ponto estratégico, sobe só de um lado, desce só de outro para a pessoa andar mais, o piso é liso para a pessoa andar mais devagar. Os preços, também tem vários estudos sobre preços psicológicos, né? Os preços todos quebrados para dar uma impressão que é mais barato do que é de fato. A pessoa chega na loja, tem cheiro, tem uma música, tudo isso influencia, né? Então, e a criança hoje está super exposta, né? Ela chega ao supermercado com o pai, ela faz um passeio com o pai, ela sempre observa coisas que ela quer, né? E ela quer na hora, ela não tem tanta essa noção do tempo, né? Então, é preciso aprender a lidar com isso e ensinar essa criança de uma forma melhor, né? Porque muitos pais falam assim, olha, filho, não posso. Não posso, não posso. O que você está ensinando quando você diz não posso? E será que não tinha uma outra forma de você chegar para essa criança e falar, vamos conquistar, vamos criar uma forma de chegar a esse objetivo, né? Porque o cenário está aí, ele é muito investigado, assim, a gente hoje tem estudos de eye tracking, né? Assim, óculos que mapeiam para onde a pessoa olha no local de consumo para colocar determinados produtos naqueles pontos. E tudo isso medido, assim, estudos de comportamento de consumo hoje são muito sofisticados, envolvem neurociência, então, assim, se a pessoa não está atenta, ela vai decidir achando que ela está decidindo, mas na verdade ela está sendo levada a tomar aquela decisão. Qual é a saída, então, para a gente? O que a gente pode fazer? Bom, o primeiro passo é buscar informação, mas informação por si só não muda comportamento, né? Eu mesma trabalhei como gerente de banco um bom tempo da minha vida e o gerente de banco entende tudo de matemática financeira. Entende sobre investimentos e muitos têm problemas com dívidas, infelizmente, né? Então não é só o conhecimento, né? A gente tem que começar a trabalhar mesmo hábitos. Começa mudando pequenos hábitos, sabe? Micro hábitos, porque o que faz diferença na sua vida é aquilo que você faz sem esforço. No início vai depender, às vezes, de um empenho maior para você exercitar o autocontrole, né? A Carolina falou de autoconhecimento e esse é um ponto-chave. Você precisa se conhecer para saber se você está realmente consumindo o que você quer ou o que o mercado quer que você consuma, né? Você está inserido ali num ambiente com muitos amigos.
tão grande a influência desses amigos no seu consumo que tem empresa hoje que não lança produto para grande mídia. Elas fazem lançamentos em festas de pessoas que são o público-alvo deles. Aquelas pessoas apresentam um produto, porque eles envolvem aquelas pessoas e eles vendem muito mais do que numa grande campanha publicitária na televisão. Então, é só um exemplo assim, para a gente ver que não tem fim, né? E a pessoa se conhecer, ver o que realmente faz diferença para ela e começar a exercitar o autocontrole a partir daí é um caminho para conseguir mudar pequenos hábitos. Vocês deixaram claro aqui pra gente que isso envolve criança, adolescente, adulto, todo mundo. Agora eu queria voltar a falar de criança e adolescente aqui, Carol, porque você me contava aqui antes do programa que houve uma mudança, né, recente na Base Nacional Curricular Comum em relação ao ensino infantil. Educação financeira agora faz parte do currículo? Faz parte do currículo, felizmente, né? Educação infantil e ensino fundamental. E a ideia é trabalhar de uma forma interdisciplinar, é colocar esse assunto dentro da escola, para que isso seja discutido, para que isso seja conversado e a gente possa ir ampliando esse tema, ampliando o diálogo a partir das experiências dos próprios alunos e ajudando essas crianças a desenvolver atitudes que possam ser mais sustentáveis, né? Que isso vai trazer qualidade de vida para eles e para toda a sociedade. Você até falava assim, eu já falo muito com adultos e os adultos falam, poxa, se eu tivesse aprendido isso lá atrás, eu não estaria assim. Exatamente. Essa é a hora. Exatamente, né? Quando a gente começou a trabalhar com adultos, mostrando a nossa metodologia, que a gente faz toda uma coisa lúdica, né? Do dinheiro com a água, com uma comparação com a água, o fluxo, porque uma coisa que a gente percebeu que mais importante quanto dinheiro você tem, a Ana comentou, né? Que não é uma questão de quanto dinheiro você tem ou quanto informação de matemática financeira você sabe, mas as pessoas não conseguem muito hoje ver o dinheiro. Como o dinheiro é muito virtual, a gente paga o cartão, essa coisa, né, faz essas transferências e para as crianças é muito mais difícil isso. Então, quando a gente começou a trabalhar de forma mais concreta, comparando o fluxo de dinheiro com o fluxo de água, para você perceber os ajustes, o que você pode fazer e entender como você gerencia esse fluxo ao longo da vida, os adultos falavam, puxa, mas se eu tivesse aprendido isso no início da minha carreira, se eu tivesse aprendido isso quando eu era criança, e é mais fácil, né? Você crescer já pensando sobre determinadas coisas, se questionando, é mais fácil você incorporar determinados comportamentos. E a ideia não é privação, a ideia não é que a gente não vai consumir, que a gente não vai fazer, mas é que a gente vai realizar muito mais do que a gente realmente valoriza com o dinheiro que a gente tem. O programa já está caminhando aqui para o fim. Eu queria um recado aqui de vocês para a gente amarrar esse programa sobre consumismo. Peço com você, Ana. Bom, eu penso que o principal é estar disposto a mudar hábitos, né, e melhorar. Cada um já pode fazer uma autoavaliação, identificar pequenos hábitos que podem ser modificados. Esses micro hábitos têm um poder muito maior do que a pessoa imagina. E um outro ponto é também mudar a percepção em relação ao autocontrole. Muita gente pensa, puxa, vou ter que mudar hábitos financeiros, vou passar por privação. Não, você vai passar por uma mudança de percepção. E hoje a psicologia social, né, tem um grande pesquisador que é o Baumeister, que estuda autocontrole, ele mostra que a pessoa se sente muito mais feliz quando consegue exercitar autocontrole do que quando ela age por impulso e cede esses pequenos desejos, né? Então é uma mudança de percepção que vai trazer mais qualidade de vida para a pessoa, inclusive. Você, Carol? Bom, eu acho que é importante que as pessoas entendam que não é uma questão de quantidade, é uma questão de fluxo de dinheiro, que elas se observem, avaliem o que é realmente valioso para elas e que elas também percebam que é possível plantar a árvore de dinheiro. É possível ter dinheiro trabalhando e gerando dinheiro. Você pode ganhar dinheiro com investimentos. Se todo mundo fizer um pouquinho isso, vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil essa corrida, né, de ganhar e gastar. Ok. Carol, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada. Ana, obrigado também. Eu que agradeço também. Bom, antes de terminar aqui o Iluminuras, eu passo a palavra para a Michele Alvarenga, nossa consultora literária. Oi, Michele. Oi, Paulo. Bem, para falar do consumismo hoje com vocês, vou transportá-los comigo para a França do século XIX, o momento em que a sociedade de consumo se formava. Vou falar hoje do romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que foi publicado em 1857. Ele fala da história de Emma Bovary, uma moça casada com um médico de província, que, entediada e frustrada com o casamento, acaba se envolvendo com 2 homens diferentes, fora do casamento. O tema do adultério é muito polêmico e causou muitos problemas para o autor, e domina, de fato, toda a narrativa.
Entretanto, há outro tema fundamental abordado por Flaubert nesse romance, que é justamente o consumismo desenfreado. A protagonista, Emma Bovary, afoga a sua família em dívidas. Esse tédio da província fez com que ela comprasse muitas revistas, que ela se interessasse muito pela aristocracia. Ela sonhava com bailes e jantares que daria na sua casa que nunca vieram a acontecer. Comprava coisas bonitas para si e para sua casa e gastava muito além da renda da família. Flaubert ainda dá a Emma a possibilidade de comprar a crédito, algo muito comum no século XXI, mas que no século XIX não era tão comum assim. É importante perceber que Flaubert antecipa muitas teorias econômicas que viriam a ser desenvolvidas sobre o tema do capitalismo e do próprio consumismo somente no século XX. E isso mostra como a literatura sempre esteve muito atenta às grandes mudanças sofridas pela sociedade. A vocês que nunca leram Madame Bovary, fica o convite. Leiam. É uma obra belíssima, muito importante, que justifica não só a evolução do movimento realista, mas explica também a evolução da literatura ocidental como um todo. Obrigado, Michele, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse aí tvjustiça.jus.br ou mande um e-mail para a gente, iluminuras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima semana. Tchau!